Bem-vindo ao Cinemark. A aventura vai começar. Desligue seu celular, não fale durante a sessão. Não filme, não fotografe. Não fume, corra som. Entrar com latas e garrafas. Os corredores são projetados para perfeita circulação. Se faltar energia, luzes de emergência acenderão. Em caso de emergência, tem sempre uma porta ao lado. Os extintores estão estrategicamente localizados. Detector de fumaça automático, não precisa se preocupar. A brigada de incêndio está pronta pra ajudar. Agora fique à vontade, aproveite a sessão. Pegue a pipoca, um refrigerante. Boa diversão. Nas cenas seguintes, proponho descrever o curso da doença e o restabelecimento de um paciente bastante jovem. O caso clínico, estritamente falando, não provém de minha própria observação. É verdade que assentei as linhas gerais de tratamento e que numa única ocasião, na qual tive uma conversa com o menino, participei diretamente dele. No entanto, o próprio tratamento foi efetuado pelo pai da criança, sendo a ele que devo meus agradecimentos mais sinceros por me permitir publicar suas observações acerca do caso. Os primeiros relatórios a respeito de Hans datam de um período em que ele estava para completar 3 anos de idade. Naquela época, por intermédio de várias observações e perguntas, ele demonstrava um interesse particularmente vivo por aquela parte do seu corpo que ele costumava chamar de pipi, tanto que certa vez perguntou à sua mãe: Mamãe, você também tem pipi? Claro, por quê, filha? Nada, só estava pensando. Aos 3 anos e meio, sua mãe o viu tocar com a mão no pênis. Hans, o que tá fazendo? Mas Hans, eu te falei. Se você fazer isso de novo, o doutor pra cortar seu pipi, viu? E aí, como é que você faz seu pipi? Pelo traseiro. Aproximadamente com a mesma idade, 3 anos e meio, o pequeno Hans, de pé em frente à jaula dos leões em enxombro, gritou com voz alegre e animada: Olha, eu vi o pipi do leão. Noutra ocasião, ele estava olhando insistentemente sua mãe despida antes de ir para a cama. Por que tá me olhando desse jeito? Tava olhando pra ver se você também tem um pipi. Claro que sim, você não sabia? Não, pensei que era tão grande do tamanho do pipi do cavalo. Às 5 da manhã, começou o trabalho de parto e a cama de Hans foi transferida para o quarto ao lado. Ele acordou às 7 horas e, ao ouvir sua mãe gemer, perguntou: Por que a mamãe tá tossindo? A cegonha deve vir hoje com certeza. Naturalmente lhe disseram muitas vezes, nos últimos dias, que a cegonha ia trazer uma menina ou um menino, e ele corretamente fez a conexão dos sons inabituais dos gemidos com a chegada da cegonha. Mais tarde ele foi levado para a cozinha. Vendo a maleta do médico no saguão, perguntou: "O que é isto?" "Uma maleta", foi a resposta, ao que ele declarou com convicção: "A cegonha chega hoje." Depois do nascimento do bebê, a parteira entrou na cozinha e Hans a ouviu pedindo que fizessem chá. Hans, ouvindo, disse: "Eu sei, mamãe tem que tomar chá porque ela está tossindo." Foi então levado para o quarto da mãe. Contudo, não olhou para ela, mas sim para as bacias e outros recipientes, cheios de sangue e água, que ainda estavam espalhados pelo quarto. Apontando para a comadre suja de sangue, observou, num tom de surpresa: "Mas não sai sangue do meu pipi." Desenhei uma girafa para Hans, que mais tarde esteve em enxombro diversas vezes. Ele me disse:
Desenhe o pipi dela também. Não, desenhe você mesmo. O pipi dela é mais comprido. Hans, 4 anos e 9 meses, despertou em lágrimas certa manhã. Quando lhe perguntaram por que estava chorando, ele disse à sua mãe: "Quando eu estava dormindo, pensei que você tinha ido embora e eu ficava sem a mamãe para mimarmos juntos. Portanto, tratava-se de um sonho de ansiedade." Eu já havia observado algo semelhante em Gmuden no verão. À noite, deitado na cama, ele ficava habitualmente muito sentimental. Certa vez, fez uma observação, algo como: "Imagine se eu não tivesse uma mamãe, ou imagine se você fosse embora." Não posso lembrar-me com precisão das palavras. Infelizmente, sempre que ele mergulhava em um sentimentalismo desses, sua mãe costumava levá-lo para a cama com ela. Em 8 de janeiro, minha esposa decidiu levá-lo para passear, ela própria, a fim de observar o que é que o atormentava. Iam até o Schobron, aonde ele sempre gostava de ir. De novo, ele começou a chorar, não queria sair e estava assustado. Afinal, resolveu ir na rua, contudo estava visivelmente assustado. De volta de Schobron, disse a sua mãe, depois de intensa luta interior: "Eu estava com medo de que um cavalo me mordesse." À noite, pareceu que tinha tido uma nova crise semelhante àquela da noite passada, e que tinha desejado ser mimado. Sendo acalmado, disse chorando: "Eu sei que vou ter de passar amanhã de novo, e depois, o cavalo vai entrar no quarto." Naquela mesma noite, sua mãe perguntou: Hans, meu filho, olha pra mim, por favor. Você põe a mão no seu pipi? Sim, mamãe, à noite quando estou na cama. No dia seguinte, 9 de janeiro, antes de fazer a sexta à tarde, foi advertido para que não pusesse a mão no pipi. Quando acordou, indagaram-lhe a esse respeito. Ele disse que sim, que apesar da advertência, pusera a mão lá por um momentinho. Combinei com o pai de Hans que ele diria ao menino que tudo aquilo relacionado com cavalos não passava de uma bobagem. Depois de uma gripe muito forte que o prendeu na cama por 2 semanas, sua fobia aumentou novamente, a tal ponto que não se conseguia levá-lo para sair, ou de qualquer forma, não mais do que até a varanda. Todo domingo, ele ia comigo até Lains, pois é um dia em que não há muito tráfego nas ruas, e o caminho até a estação é bem curto. Certa vez, em Lains, ele se recusou a passear fora do jardim, porque havia uma carruagem estacionada em frente. Uma semana depois, a qual ele passou em casa, em consequência de uma operação das amígdalas, sua fobia aumentou de novo, agravando-se muito mais. Ele vai até a varanda, é verdade, mas não sai para passear. Quando chega até a porta da rua, vira-se rapidamente e volta. No domingo, 1º de março, houve a seguinte conversa no caminho até a estação. Eu estava tentando explicar-lhe de novo que os cavalos não mordem. Mas os cavalos brancos mordem. Eu vi um cavalo que, se você colocar o dedo na frente, ele morde, ele era branco. Mas por que os cavalos? Porque quando Lisa estava vindo embora para a estação, o pai dela falou: "Não coloca o dedo na frente do cavalo branco que ele morde." Mas eu acho que você não quer falar cavalo, e sim pipi, onde não deve pôr o dedo. Mas o pipi morde? Pode ser que mude. Em 2 de março, quando ele mostrou de novo sinais de estar com medo, eu lhe disse: Sabe de uma coisa? Essa bobagem sua seria melhor se você pudesse sair. Agora, é muito ruim, porque você estava doente e não estava podendo sair. Não é isso. É ruim porque eu continuo colocando a mão no meu pipi à noite. Em 13 de março, pela manhã, eu disse a Hans: Você sabe que se você não pôr mais a mão no seu pipi, logo você acabou dessa bobagem. Mas eu não ponho a mão no meu pipi. Mas você quer pôr. Quero sim, mas querer não é poder e poder não é querer. Então, para você mais não querer, você vai dormir essa noite no saco de dormir. Tá bem. A seguir, saímos para a frente da casa. Hans ainda estava com medo, mas animou-se visivelmente com a expectativa de seus esforços o aliviarem. De fato, ele estava com muito menos medo de cavalos e ficava relativamente calmo quando os veículos passavam. Na noite do dia 27 para 28, Hans nos surpreendeu saindo da cama, quando ainda estava bem escuro, e vindo para a nossa cama. No seu quarto estava separado do nosso dormitório por um outro pequeno quarto. Nós lhe perguntamos por que tinha vindo,
talvez estivesse com medo. O que aconteceu, Hans? Nada. Amanhã eu conto pra vocês. Fomos para a cama dormir e ele foi levado então de volta para sua cama. No dia seguinte interroguei-o com mais detalhes, a fim de descobrir por que entrar em nosso quarto, para estar conosco durante a noite. Após alguma retulância, ouvi o seguinte diálogo, que eu imediatamente registrei em taquigrafia. De noite tinha uma girafa grande no meu quarto e uma outra amarrotada. Aí eu peguei a amarrotada, afastei da grande e a grande gritou. Eu peguei e fui em cima da amarrotada. Uma girafa amarrotada? Como assim? Assim. Uma girafa amarrotada e você sentou em cima dela? Sentei. Assim. E por que de noite você foi pro nosso quarto? Eu mesmo não sei. Você estava com medo? Claro que não. Nesse mesmo dia, descobri a solução da fantasia. A girafa grande sou eu mesmo, ou melhor, o meu pênis grande, o pescoço comprido. E a girafa amarrotada é minha esposa, ou melhor, seu órgão genital. Trata-se, por conseguinte, do resultado do esclarecimento que lhe fora dado. Tudo isso é a reprodução de uma cena que se desenrola durante quase todos esses últimos dias, pela manhã. Hans sempre entra em nosso quarto, bem cedinho, e minha mulher não pode resistir, levando-o com ela para a cama por alguns minutos. Em resposta a esse procedimento, invariavelmente passo a demoestá-la para não levá-lo consigo para a cama. A girafa grande gritava porque eu tirei a amarrotada de perto dela. E ela responde, às vezes sem dúvida com certa irritação, que tudo é uma bobagem, que afinal um minuto não conta e assim por diante. Desse modo, Hans fica com ela por um instante. Aí a girafa grande parou de gritar e então eu sentei em cima da amarrotada. Meu caro professor, gostaria de fazer os seguintes acréscimos ao caso clínico de Hans. Primeiro, a melhoria depois que ele recebeu sua primeira parcela de esclarecimento não foi tão completa como eu a representei. É verdade que Hans deu passeios, mas só sob compulsão e no estado de grande ansiedade. Uma vez, ele foi comigo até a estação de Hautsland, de onde nossa casa ainda pôde ser vista, mas não pôde ser induzido a ir mais longe. Segundo, com relação à geleia de framboesa e uma espingarda para tirar, damos geleia de framboesa a Hans quando ele estava constipado. Ele também confunde frequentemente as palavras atirar e cagar. Terceiro, Hans tinha mais ou menos 4 anos quando foi transferido do nosso quarto para um quarto só seu. Quarto, ainda persiste um traço do seu distúrbio, mesmo que não mais sob a forma de medo, mas só sob a do instinto normal de fazer perguntas. As perguntas de respeito, principalmente saber de que são feitas as coisas, bondes, máquinas, etc. Quem faz as coisas, etc. A maior parte das suas perguntas é caracterizada pelo fato de que Hans as faz, apesar de ele mesmo já tê-las respondido. Ele só quer ter certeza. Uma vez, quando me tinha cansado ao máximo com suas perguntas, e eu lhe disse: "Você acha que eu posso responder a toda pergunta que você faz?" Ele respondeu: "Bom, eu pensei que como você sabia aquilo sobre o cavalo, você saberia isso também." Quinto, Hans só refere a sua doença agora como um assunto de história antiga, na época em que eu tive a minha bobagem. 6. Um resíduo não resolvido permanece por trás, pois Hans ainda quebra a cabeça para descobrir o que um pai tem a ver com seu filho, já que é a mãe quem o traz ao mundo. Isso pode ser visto pelas suas perguntas, como por exemplo: "Eu pertenço a você também, não pertenço?" querendo dizer não só a sua mãe. Não está claro para ele de que maneira ele pertence a mim. Por outro lado, não tenho nenhuma evidência direta de ele por acaso ter ouvido, como o senhor supõe, seus pais tendo relações sexuais. Sétimo, ao apresentar o caso é preciso que se insista sobre a violência da sua ansiedade. De outra forma, poderia ser dito que o menino teria saído para passeios bem cedo, se tivesse recebido uma boa surra. Concluindo, deixe-me acrescentar estas palavras. Com a última fantasia de Hans, a ansiedade que foi provocada pelo seu complexo de castração também foi superada, e suas dolorosas expectativas receberam uma transformação mais feliz. Sim, o doutor, o bombeiro, veio, ele de fato levou seu pênis, mas apenas para dar-lhe um maior em troca.
Quanto ao resto, nosso jovem investigador simplesmente chegou um pouco cedo à descoberta de que todo o conhecimento é um monte de retalhos e que cada passo à frente deixa atrás um resíduo não resolvido.